Cara, que eliminação dolorosa para a seleção brasileira de basquete 3x3, guys. E o mais frustrante, né, disso tudo, o Brasil ficou a pouquíssimos detalhes da classificação para a próxima fase da Copa do Mundo de basquete, guys. Foram jogos decididos, né, na última bola, foram jogos decididos, né, na prorrogação, nos segundos finais e no fim, guys, a vaga escapou, né, por critério de desempate, guys. Mas será que a campanha, né, da seleção brasileira foi tão ruim? Ou o Brasil, né, cara, mostrou que pode competir contra as melhores seleções do mundo de basquete 3x3, guys. É isso que a gente vai, né, falar no vídeo de hoje, beleza? Bora falar, né, desses 4 jogos da seleção brasileira e sobre essa eliminação para a próxima fase da Copa do Mundo, guys. Antes de a gente falar aí dos jogos, né, eu já gostaria de deixar aqui, né, cara, meus muitíssimos parabéns para esse time, né, cara. Assim, com certeza os caras jogou muito, nos representou e muito bem, guys. A gente sabe, né, o quão difícil é chegar nesse nível de basquete, chegar a representar uma seleção brasileira para poder jogar contra os melhores jogadores do mundo, né? A gente, assim, que joga nossos rachões final de semana, a gente que curte basquete pra caramba, a gente sabe, né, cara, que perder é complicado pra caramba. Se nos rachões a gente não gosta de perder, imagina, né, em um jogo de Copa do Mundo, guys. Mas é isso, né? A vida é assim, nem tudo são vitórias, né? E que sirva de aprendizado, que, né, o time com certeza conseguiu ganhar muita experiência com essa Copa do Mundo, vai voltar para a próxima pronto para, né, ser campeão da NBA. Então, meus muitíssimos parabéns. A gente sabe o esforço que esses jogadores não fizeram, treinamento, pressão, etc, todo o preparamento para poder chegar nesse nível, guys. Então, antes de a gente falar dos jogos, né, deixa aqui o meu muitíssimo parabéns para esses jogadores, que orgulho da gente, foi top demais. E se Deus quiser, no próximo ano a gente vai trazer esse troféu de campeão, né, para o Brasilzão aí, guys. Beleza? Sem mais delongas, bora falar desse jogo? Eu sou o Leonardo, você está no canal Hora do Basca. Bora falar sobre esses 4 jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo de basquete 3x3, guys. Let's go! Cara, a Copa do Mundo de 3x3, né, aconteceu lá em Varsóvia, na Polônia, e as expectativas eram boas, assim, para essa seleção do Brasil, né, cara. Esse mesmo grupo, né, havia conquistado a classificação para poder disputar essa Copa do Mundo, e depois, assim, guys, de uma excelente, né, campanha no torneio qualificatório. Além disso, né, a seleção vinha embalada, cara, após conquistar o 3º lugar na Copa América, ou seja, existia confiança. Mas logo no primeiro, né, dia veio o choque, guys. 2 partidas, 2 derrotas, guys, e ambas extremamente dolorosas. No primeiro jogo, né, a nossa seleção estreou, né, contra a seleção de Porto Rico, guys. O jogo foi bem equilibrado do começo ao fim, né, e uma equipe conseguiu, assim, abrir vantagens confortáveis, né, cara. E quando o tempo acabou, guys, ficou, né, 17-17, tudo igual, prorrogação, guys. Tudo aberto, né, tudo igual. E aí, cara, apareceu um jogador da seleção de Porto Rico para poder complicar a nossa vida, guys. Cara, o Gonzalez, né, cara, jogou pra caramba, né? Conseguiu matar o arremesso para poder definir o jogo, né, cara? Então, Porto Rico acertou, né, cara, uma bola de 2 pontos decisiva. Aí foi complicado pro Brasil, não teve jeito. Fim do jogo, né, 19-17, guys, vitória porto-riquenha, assim, uma derrota, né, que complicou bastante para a seleção brasileira e que esteve muito perto, né, de vencer esse jogo. Destaque, né, cara, foi o Léo Branquinho e o Leandro Silva, né, ambos os jogadores, cada um contribuiu com 6 pontos, né, cara, teve muito bom mesmo, jogou muito, Leandro Branquinho e o Leandro Silva, guys. E assim, e se perder, né, pra Porto Rico já tinha, cara, sido um choque para a seleção brasileira. A partida contra a Lituânia foi, cara, assim, digamos, ainda mais cruel, porque estamos falando, né, de uma das maiores potências do basquete 3x3 mundial, né, uma seleção acostumada a disputar medalhas, né, favorita a serem campeãs, né, dessa edição da Copa do Mundo 3x3, cara, mas o Brasil, cara, encarou os lituanos de igual para igual, guys. Editor, solta as cenas dos jogos aqui, faz favor. Então eu vou soltar as cenas dos jogos aqui enquanto a gente vai comentando, guys. Então, cara, a seleção do Brasil mostrou muita personalidade, né, cara, mostrou competitividade e chegou, assim, aos segundos finais empatado o jogo, tudo igual, 20-20, guys. A vitória estava ali muito próxima, guys. Só que novamente, né, cara, a bola de 2 pontos, cara, mudou tudo, né. A Lituânia,
cara, converteu um arremesso decisivo e fechou a série, né, em 22-20, cara. Mais uma derrota dolorosa para a seleção do Brasil, mais um jogo, né, que foi decidido nos detalhes. Depois dessas duas derrotas, a situação ficou bem complicada, né, para a seleção do Brasil. Cara, mas nem tudo estava perdido, ainda havia esperança, cara. O Brasil precisava reagir, né, nos jogos do dia seguinte, que era contra a seleção da Bélgica e a seleção da França. E praticamente transformou, né, esses jogos em finais de Copa do Mundo antecipada. Contra a seleção da Bélgica, cara, veio a resposta, né? Sim, a seleção fez uma partida muito sólida defensivamente, controlou bem nos momentos decisivos. Branquinho, né, cara, e o Leandro voltaram a liderar ofensivamente o time. E dessa vez, guys, a final sorriu para o Brasil. Vitória do Brasil, né? 20-19, a primeira vitória, né, na Copa do Mundo de basquete 3x3, guys. Assim, nessa hora, né, cara, né, depois que acabou esse jogo, assim, o sonho de se classificar para a próxima fase seguia vivo, guys. Então chegou o confronto, né, contra a seleção da França. Então em 3 jogos o Brasil perdeu 2, ganhou 1. Esse era o jogo decisivo, né, contra a seleção da França. Atual vice-campeã olímpica, né, uma das seleções mais fortes, né, entre as seleções que disputam, né, a Copa do Mundo de 3x3, guys. E novamente o Brasil competiu, né, cara, faltando cerca de 3 minutos para o fim do jogo. O placar, cara, assim, era de apenas, né, 15-14, guys, para os franceses. Então o Brasil seguiu, né, pau a pau, amigo, jogo pegado, cara. O jogo estava totalmente aberto, né, a França conseguiu acelerar o ritmo, fez uma sequência importante, cara, e não deu pro Brasil, venceu o jogo 15, né, venceu o jogo por 20-15. Com isso, né, veio a notícia dolorosa, né, cara. O Brasil terminou, né, empatados em saldos de ponto com a seleção da Bélgica e a seleção de Porto Rico, guys. Mas perdeu a vaga, né, no play-in por critério de pontos marcados. Ou seja, a classificação, né, da seleção brasileira para a próxima fase da Copa do Mundo, cara, escapou por detalhes mínimos. Literalmente, guys. Mas apesar, né, da eliminação, né, existe, assim, um lado positivo, né. O Brasil mostrou que consegue competir. Nenhuma derrota, né, foi assim, em uma larga diferença de pontos, né? Foram jogos pau a pau, guys. Nenhum adversário dominou, né, essa seleção do Brasil. E se a gente for analisar, né, foi muito pelo contrário, né, cara? Porto Rico, Lituânia, Bélgica, França, todos tiveram dificuldades, né, cara? Todos precisaram lutar, né, até os últimos segundos para poder bater a seleção brasileira. Isso mostra, né, uma evolução no projeto brasileiro de basquete 3x3, né, cara? Léo Branquinho, Jonatas Melo, o Leandro Silva, o William, cara, sim, e toda a comissão técnica, né, comandada pelo Mauro Macedo, guys, mostraram que o Brasil pertence a esse nível de competição. Agora o próximo passo, né, cara, é transformar, né, esses jogos equilibrados em vitória, porque em jogos de basquete 3x3, guys, uma única bola de 2 pontos, cara, faz uma diferença absurda, meus amigos, e muda completamente, né, assim, uma partida. E foi exatamente isso que aconteceu, né, várias vezes nessa Copa do Mundo, né, cara, assim, cara, os arremessos de 23 pontos complicou para a seleção do Brasil, mas é isso, guys, faz parte, né, no fim das contas, né, fica, assim, aquela tristeza pela eliminação, né, a gente como brasileiro queria que esse time chegasse às finais de NBA, a gente queria vibrar junto com essa seleção, né, guys, mas enfim, no final das contas, né, fica aquele sentimento, né, meio cabisbaixo, guys, mas também, né, fica a certeza de que, né, essa geração tem potencial para poder continuar crescendo. O Brasil saiu mais forte, com certeza saiu mais forte, né, do que entrou, e mostrou que pode sonhar, né, com campanhas ainda mais, digamos assim, maiores nos próximos torneios internacionais, guys. É isso, parabéns, Brasil, representou a gente aí, beleza? Agora eu quero saber a opinião de vocês, guys. A seleção brasileira, né, fez uma boa campanha mesmo sendo eliminada da Copa do Mundo? Ou faltou, né, assim, experiência para fechar os jogos decisivos? Comenta aqui embaixo, beleza? Se você curtiu, né, esse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal Hora do Basca para não perder nada do que está rolando no melhor basquete do mundo, guys. Aqui a gente fala de NBA, a gente fala de WNBA, a gente fala de 3x3, a gente fala de NBB. Na medida do possível, a gente está sempre trazendo aí os conteúdos mais atualizados, né, sobre o basquete, guys. É isso. Muito obrigado pela companhia. Ótimo dia para quem está assistindo a gente de dia, para quem está assistindo à noite, tenha uma noite abençoada, para quem está assistindo durante a semana, que essa semana seja repleta de bênçãos, para quem está assistindo no final de semana, guys, um excelente final de semana para vocês aí, aproveite cada momento, valeu pela companhia, se cuidem, até o próximo vídeo, bye bye.